Tudo bem? Bom, então, voltando aqui à questão do projeto, né? Qual vai ser meu projeto? Eu vou colocar para vocês. Eu vou tocar uma música, né? uma música ou músicas, e eu vou fazer um poll aqui, né? uma enquete, que vocês vão escolher qual tipo de música que eu vou tocar. Esses aqui são os vários tipos que eu vou me preparar para tocar no sarau, né? Ou a música do Caetano Veloso, Chico Buarque, essa combinação aqui que é chorinhos com os Novos Baianos e Chorão lá de Santos, né? Axé no violino, forró, tango, né? MPB, seja mais aí para o lado mais paulista e da vanguarda paulista, né? Diga-se passagem, quanto a de Minas, o pessoal, as musas da MPB, né? Entendam musas do meu ponto de vista, né? Então você coloca uns 20 anos atrás. Trilha sonora de filme, reggae, né, no violino, que por muito tempo era o meu ganha-pão, né? Músicas românticas que eu usava para tocar nos casamentos, né? Também fazia parte do processo, e músicas do mundo, né? E foram aprendendo assim junto. Tem histórias fantásticas que esse instrumento me permitiu experimentar, né? Bom, então fiquem aí. Isso aqui é a primeira parte do projeto, né? A parte da referência. A segunda parte, né, da pergunta é onde você quer que eu toque. Eu sei que no final do ano vocês já vão querer me mandar lá para não sei para onde, mas você pode ter as opções aqui entre a gente tocar no oceano, nas profundezas do oceano, na troposfera, né, no núcleo terrestre, você vai ver que isso vai soar bem diferente, ou na Lua, Vênus, Marte, Júpiter, Titã, Urânio, ou em algum exoplaneta. Tá? Então, vou abrir aqui o pool para vocês. Esse vai ser o meu projeto, né, que eu vou apresentar para vocês no sarau. Vão pensando aí no que vocês... Opa, desculpa, não esse. Está aparecendo aqui também. Pronto. Então, são duas perguntas, né? A primeira do estilo são essas aqui, e eu vou me comprometer em fazer isso. Né? E a segunda, então, você usem os números, né, para estarem respondendo as questões. Tá? Enquanto a segunda parte, né, são dos locais. Né? Se vocês quiserem, vou ajudar aqui no processo. Por favor, não me coloquem apuros. Eu sei que eu vou me arrepender muito desse pool aqui, mas... Professor, você pode colocar os locais de novo? Ele está aparecendo aqui do lado. Não sei se você está vendo... Desculpa, a tela da votação estava na frente. Obrigado. Desculpa. O pessoal está perguntando se o resultado vai sair hoje ou vai ser surpresa. Não, vai sair hoje. Eu vou mostrar para vocês assim que vocês terminarem, porque ainda tem algumas pessoas que faltam estar respondendo. Né? Professor, enquanto o pessoal responde, só uma curiosidade minha, na verdade. Por favor. Assim, é relacionado à música, né? Kepler, quando ele estava estudando a órbita dos planetas, ele encontrou alguns padrões, né, de frequência dos planetas, e que ele descreveu, né, tipo, uma nota para cada planeta, não é? Algo do tipo. Espera 2 segundos, tá? Tem isso na aula, desculpa. Spoiler. Senão eu vou dar spoiler aqui da aula. Então, bom, eu vou parar então aqui o pool, né? Quem respondeu. Aparece para vocês? Deixa eu ver.
Então, a parte do estilo vai ser essa volta ao mundo, legal. E para o lugar, né, o que foi mais votado foi o número 1. Seria na Terra, no Oceano Abissal. Perfeito. Vou deixar essa nota. Está registrado, está sendo gravado, né? Na verdade, professor... Opa! Não, peraí, tem um... Teve empate. Teve Dos dois. O 8 ou 2. Bom, Dindara, decide aí, qual que você prefere? Vai ter que tocar os dois. Os dois. Ó, a primeira, acho que empatou o 0 e o 8. E na segunda empatou o 1 e o 8. É para eu falar? Pode falar. É 08? Uhum. Volta ao mundo. E o outro ficou entre 1 e o 8 também, né? Oceano Abissal, hein? Que o Titã a gente já ouviu, não foi? Isso. Uhum. Ó, eu vou me comprometer no sarau, né, de estar tocando um potpourri de músicas, né, volta ao mundo. E a gente vai ouvir essa versão, né, como se eu estivesse tocando no oceano abissal, ou seja, em alta profundidade. Tá legal? Ó, professor, mas acho que você vai ter que preparar algum reguezinho que o pessoal já está preparando para pedir bis, hein? Não, é mais caro, viu? O professor você tem de graça. O músico é um pouquinho mais delicado a história. Mas vamos ver, né? Vocês também têm agora. A gente tem mais de 70 pessoas para estar se apresentando, né? Não vai ser a semana inteira de festa, né? Vamos convenhamos. Então, fica para uma próxima edição, tá? Obrigado a todos que votaram, né? Fica esse meu desafio. Vamos pensando no projeto de vocês, tá legal? E vamos dar continuidade, né, à aula. Eu vou dar 5 minutos de intervalo para vocês, a gente dar um tempinho, e a gente volta com as experimentações musicais baseadas na física. Deixa eu tentar. Hoje a gente vai ser mais positivo. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, pode ficar à vontade de estar fazendo. Só para dar um tempinho para vocês esticarem a perna. Professor? Assim, no caso, quando a gente está tratando de frequência de uma, vamos supor, uma onda senoidal, né? No caso, assim, o que... Mas quando a gente está tratando... Deixa eu deixar bem claro essa pergunta, que é um pouco estranha. Pode ir falando que eu vou me entender com você, não se preocupe, não. Tá. Por exemplo, a gente pensa no oscilador harmônico, né? A gente tem a equação básica do oscilador harmônico, sem atrito, né? E, assim, o que seria, então, o ômega t, né? O ômega t em condições ideais de um instrumento, por exemplo? Essa seria a frequência base, né? Uhum. Se eu fosse tocar, se eu pegasse um diapasão e tocasse, ou melhor, o que é o diapasão? O diapasão é exatamente ele vai tocar apenas essa frequência. Uhum. Ele não vai ter nenhum outro modo junto. Ele vai ter nenhuma outra frequência, né, que apareceria no sistema. Então, você só vai ouvir como se você ouvisse uma onda sinoidal com aquela frequência. Tá? Eu não sei se te respondo, porque se eu fosse pegar o próprio... Quando eu toco um Lá no violino, né, a gente vai também, junto por conta da própria
da constituição do instrumento, da estrutura dele, né, a gente não vai ouvir essa nota, esse modo, né, natural. A gente vai ouvir esse modo natural, mais aquelas outras contribuições, os demais harmônicos. É o que traz a riqueza no som, né? A característica de timbre desse instrumento. Não sei se... Entendi, tá? É condições muito específicas de cada material, né? Sim. Isso, né? Uhum. Entendi. Obrigado. Professor, Pois não, Didara, pode... tem mais uma dúvida. Não, mas pode terminar de falar, que eu cortei. Eu me perdi aqui, mas... Perdão. A Ivanice perguntou se o projeto tem que ter a ver com física. Não entendi muito bem o que precisa apresentar. O projeto, ele seria uma relação, né, entre ciência e arte, se você assim desejar, né? Como também ela poderia ser algo mais ligado à parte de divulgação científica. No meu caso em particular, eu vou focar nessa relação ciência e arte e vou usar a música, né, como uma forma de estar fazendo essa experimentação, né? Porque não é simplesmente tocar aquelas músicas, né? Mas ela envolve aqui como é que eu vou estar transformando essa música num ambiente que é diferente daquele ambiente, daquela atmosfera, ou melhor, daquele meio da qual a gente vai estaria ouvindo naturalmente, né? Então, envolve um processo aí que vai ser parte do meu projeto, né? Não sei se eu respondi, Vanice, mas... Tá. Tudo bem? Então, vamos retomar aqui a discussão. Eu vou começar com algumas experimentações musicais que são baseadas na física, né? Então, isso é algo que, vez ou outra, eu trago em algumas das conversas que a gente tem quando tem essa relação física e música, né? E muitas das vezes pouca gente conhece, né, esses tipos de experimentações, né? Acho que uma primeira... Vocês estão ouvindo? Vão ouvir, né? Eu vou deixar tocar. Constelações. Deixa eu dar uma pausa. Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. Essa composição, né, ela foi realizada... Pois não? Oi, professor, desculpa. Eu fiquei com um pouco de dúvida, um pouco perdida ainda sobre a questão do projeto. Eu não peguei agora o finalzinho antes da pausa. Você falou que esse projeto tem a ver com o arquivo que a gente tinha que trazer para essa aula ou nada a ver? Nada a ver. Tá bom. Assim, antes de vocês criarem um outro trauma além do caderno do artista, né, vão pensando com carinho o projeto que vocês vão desenvolver. Ou seja, a gente vai ter um tempo para isso. Eu trouxe o meu, né, como um compromisso para, ao final da disciplina, a gente, assim, deixa eu dar um recado bem direto. Se divirta nessa disciplina. Tá? Essa que é o nosso objetivo. Eu vou me divertir. Tá? E não se preocupe com essa questão de o projeto... Não, é uma coisa para ser prazerosa, para você experimentar, né? Como a gente faz experimentação com arte. Se você tentar fazer uma experimentação com arte forçada, não dá certo, te garanto. Tá? É algo que é uma sensação que tem que te dar prazer no sentido de explorar coisas diferentes, né? E saciar sua curiosidade, né? E, ao mesmo tempo, esteticamente, você procurar algo que possa ser interessante. Tá?
Isso se for na direção ciência-arte. Na divulgação científica é um pouco mais direta, né? Mas não coloque tanto peso nesse momento como um projeto. Eu estou me colocando agora porque eu sei da minha agenda e se eu não souber que eu tenho que tocar, se eu tivesse que tocar o reggae daqui a 3 meses, meu papel ia ser meio esquisito, né? Então, é mais nesse sentido de exploração. Então, vocês vão estar sendo expostos a vários elementos, né? E aproveita e vai pensando em cima disso, tá? Mas só para vocês se tocarem que em algum momento isso vai ter que aparecer. Tá? É o projeto do Sarau. Isso, exatamente. Tá bom. Beleza, obrigada. Mais alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não. Desde que a gente está no EAD, eu não sei como está funcionando o Sarau. Como é que é se a gente quiser apresentar alguma coisa? Não sei se a Dinara pode responder isso. Você fala... Não, calma, não entendi. O Sarau é da fora da disciplina. Peraí, deixa eu localizar todo mundo aqui. Tá. Eu não sei se vocês têm outros sarais, né? Bom, mas o que a gente chamou de sarau, né, é que em dezembro a gente vai realizar uma apresentação desses vários projetos que vão ser desenvolvidos ao longo do curso, né? Esses projetos aqui. E a maneira como a gente vai apresentar esse projeto, ele tinha 2 possibilidades. Uma que é o slam. O slam é a competição, né? Então, você tem uma competição entre manifestações. E o outro seria algo mais como o sarau, né? Que você vai apresentando para a pessoa ou o grupo, né? Vai estar apresentando em relação ao que foi desenvolvido nessas interseções ciência-arte ou divulgação científica. É isso ou... Beleza, professor. Tudo bem? Então, essa é o final do curso, né? A gente vai estar trazendo essas ideias aqui novamente. Bom, tudo bem? Deixa eu falar do Kohreuter. O Kohreuter é o nosso herói. A MPB é o que é por conta do Kohreuter, né? Essencialmente é isso que eu diria de uma maneira até talvez simplista, mas sem perder a grandeza que foi esse compositor, né? Bom, então como é que o Kohreuter, o que vocês ouviram, né? Na verdade é uma experimentação que ele criou uma música, né? E essas instruções musicais elas são colocadas nessa esfera e a partitura é isso, né? Então, essencialmente, a depender de como você olha para essa esfera, você vai ter uma música completamente diferente, sons diferentes, né? E processos diferentes. Ele acabou se inspirando, né? Nesse tipo de experimentações ele conversava muito com os físicos, né? Principalmente o pessoal que estava mais ligado experimentações em eletrônica, né? E dentro das discussões, aí vem do ponto de vista filosófico, são interpretações físicas, tanto de mecânica quântica quanto de relatividade, né? E surgiu essa ideia dele de estar criando novas partituras a partir, né, ou melhor, novas formas, né, de você apresentar música muito mais abertas e possíveis de diferentes interpretações, né, que são inspiradas em alguns fenômenos físicos, né? Ele conversava muito com o pessoal da física aqui em São Paulo. Mas de onde que ele... por que eu falei da contribuição dele, né, na MPB, né? Bom, essencialmente, o Kohreuter, ele foi convidado quando criaram um dos primeiros cursos, os cursos de artes na Universidade Federal da Bahia, né, isso no final dos anos 40, começo dos anos 50 do século passado, foi convidado vários estrangeiros, né? Então, o Kohreuter foi convidado para criar o curso de música, né, na UFBA, que era um dos primeiros cursos superiores de música que se tinha. O de dança foi o primeiro do país, né, e assim por diante. Com ele, né, ele introduz, né, ideias
estavam sendo desenvolvidas, né, que era a ideia da música concreta, né, e essa desconstrução do que a gente chama de música tonal, que é o que a gente aprende, né, em termos de estrutura musical, né, de teoria musical. E havia muita experimentação com a parte atonal e outras, aí no caso da música concreta, né, outras experimentações com outros tipos de instrumentos. Bom, quem foi aluno do Kohreuter? Gilberto Gil, Tom Zé, né? Caetano Veloso participou de muitas das discussões, né? O Torquato Neto, né, que é poeta, mas também tinha participado de muitas dessas conversas que aconteciam lá na UFBA, o Glauber Rocha, né, cineasta, né, que também sorveu dessas várias experimentações. Então, muito do que saiu, do que a gente conhece hoje como Tropicália, né, eram experimentações que eram extensões dessas coisas que o Kohreuter fazia em sala de aula, né? Você pegava o instrumento, desafinava todo, você tinha que tocar conforme essa afinação. Então, se criava coisas do nada, né? E a partir dessa evolução, ou melhor, dessa desconstrução, você trazer, né, novas ideias em termos de composição musical, muitas delas inspiradas, inclusive, na física, né, é que surgiu a necessidade, pelo menos lá na Bahia, de se criar, né, e preparar o público para esse tipo de música, né? Então, foi todo um processo político mesmo, né, cultural, uma política cultural de trazer, né, conhecimento musical para a população das mais diversas classes, bolsos e tudo mais, né? Então, uma dessas iniciativas foi o Seminário de Música, que era trazer, né, música, conhecimento de música para a população de uma forma geral, né? Dentre eles, Tom Zé foi um dos estudantes, né? O Smitha, que era um professor que criava instrumentos musicais, né? E que, por conta desse movimento, é que as pessoas, pelo menos lá, estavam preparadas, né? Foram preparadas, de fato, a apreciar uma música diferente e, a partir disso, compor músicas diferentes, né? Então, todo o panorama cultural que aparece nos anos 50, 60, 70, né, que a explosão acaba explodindo com o tropicalismo, ele remonta essas experimentações musicais do Kohreuter, né? Além dessa contribuição, né, eu trouxe aqui, que acho que é bem particular para a música brasileira, tem outra, que é o do Takemitsu, né? O Takemitsu, por conta do tempo, eu vou deixar depois para vocês ouvirem, né? Ele criou uma outra forma também de estar tocando, né? Que essa aqui seria a partitura, né? É que muito diferente daquela que a gente está acostumado a ver. Ela foi inspirada no efeito de corona, né? De explosões solares, né? Então, essencialmente, você fazia uma série de movimentações em diferentes instrumentos musicais, né? E isso era o que saía como música, ou seja, cada apresentação é uma apresentação completamente diferente, né? Depende muito do músico e do momento, né, da qual estava acontecendo. E só para dar uma ideia de como é que era o tipo de música que ele apresentava, né? A melhor partitura que ele apresentava, ele dava instruções, né? Ele não falava ao toque tal nota nesse tal tempo, né? As instruções são essas: ouça os sons das pedras e da madeira. Ficcione o instrumento, aprecie seus sons. Respire as badaladas dos sinos, como um vento. Obtenha os vários sobretons de instrumento com a voz. Então, ele leva o público a experimentar, né? Não só algo fechado, uma obra fechada, né? E que, de alguma forma, isso poderia ser reproduzível, né? Você poderia estar reproduzindo todas essas experimentações. Então, nesse tipo de enfoque, que também foi inspirado, né, em muitos dos fenômenos, né, físicos que estavam, melhor, o Takemitsu era muito próximo da elite física do pessoal da Universidade de Kyoto. Então, havia muitas discussões de como você está mudando a perspectiva, né, dos espectadores, ou melhor, de quem vai estar ouvindo, né, de não só ter um papel passivo,
mas também tem um papel ativo, né, na própria execução e a recepção desses instrumentos. Então, são dois nomes que, principalmente vocês da física, né, que conversam muito proximamente com ideias que foram incorporadas a mudanças na estrutura musical, inspiradas, né, em experimentações de conversas com o pessoal da física. Então, a gente tem uma contribuição aí, né, nessa música de vanguarda e que, de fato, traz novas experimentações sonoras, né?